Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. E também Shabbat Shalom para você que está assistindo de casa. Então vamos hoje nos debruçar aqui na Parashá Ki Tetzê, né? Nos encaminhando já para o final de Deuteronômio e também para o final da Torá do Pentateuco. Então, Deuteronômio capítulo 21, a partir do verso 10. Essa Parashá, ela me chamou muita atenção pela quantidade de mitzvot que ela traz. Então, ela tem muitas leis que aparecem aqui. Ela não tem esse formato de contar histórias, ali, algum acontecimento, ela traz muitas leis. Só que, diferente de outras situações naturais, que nós temos assim, uma série de leis cerimoniais, né, leis rituais envolvendo o templo, envolvendo sacrifícios, aqui ela chega muito próxima de nós, porque ela traz assim, conceitos muito práticos, né, coisas assim que... Há algumas coisas que estão relacionadas ao tempo, né, do Oriente Médio, ali 1400 anos antes de Cristo, antes de Yeshua, contextos ali envolvendo uma sociedade que tolerava o trabalho escravo, ou que tolerava, né, a poligamia. Não que essas coisas fossem necessariamente vistas como o ideal pelo Eterno, mas devido ao contexto cultural era aceito, era tolerado, mas havia uma regulamentação para mesmo dentro dessa situação haver os direitos serem respeitados. Isso vai ser explicado aqui. Mas tem algumas coisas que nem sequer estão restritas a esse tempo em que havia essas características culturais. São coisas assim que valem para todos os tempos, né, que nós vamos ver aqui. E isso me chamou muito a atenção, e não apenas a praticidade de alguns mandamentos, mas como o princípio que está por detrás, que esse também é muito fácil de entender e muito fácil de trazer para os dias de hoje. A tal ponto que é importante que a gente os entenda e os estude para que a gente não caia, né, no erro de ir na conversa de que essas coisas já passaram, essas coisas era do tempo dos judeus, lá antes da vinda de Yeshua, sendo que, na verdade, nós como cidadãos de bem, como cidadãos até preocupados em obedecer às leis civis aqui do Brasil, o Código Civil, a Constituição, a gente vai ver que ao fazer isso, você também está automaticamente cumprindo a Torá. Então, como é que você não vai... a Torá não é para mim, né? Sendo que algumas coisas que estão relacionadas até ao próprio bom senso, até algo que nos é naturalmente justo, está na Torá. Então, como que não vou cumprir a Torá? Se você acha que a Torá não é para você, então automaticamente você também não iria cumprir esse tipo de coisa. Nós vamos ver que são coisas obviamente justas e é o certo se fazer. Então vamos lá ver aqui todos os tópicos, que são vários. Primeiro, de uma forma bem rápida, para a gente resumir tudo, depois a gente vai ver alguns detalhes de algumas coisas que me chamaram mais atenção. Então, o primeiro caso, esse é um caso da época, que envolve um período de guerra, em que um hebreu ele pode se encantar, né, pode se apaixonar ali por uma mulher do povo que eles venceram. E aí há uma lei aqui de como tratar com isso. Em seguida, aqui também uma outra parte contextual da época, que é quando casamentos múltiplos, né? Ou seja, um homem casado com mais de uma esposa, tem filhos com as duas, mas poderia acontecer de ele gostar mais de uma esposa do que da outra. E aí poderia querer dar mais, né, um favorecimento maior ao filho da esposa que ele gostasse mais. Então, a Torá também regula isso. Temos também o caso de um filho teimoso, rebelde, que não se sujeita ali à autoridade dos pais. Nós vamos ver a importância do mandamento de honrar o pai e a mãe. E no caso de um filho, deliberadamente, e chegar num estágio que ele se recusa a fazer isso em todas as instâncias. Também existe um fim para isso. Aqui, ó, algo muito, muito óbvio e muito prático, né? A importância de respeitar-se a propriedade dos outros, né? Aquilo que é do outro, você tem que não apenas reconhecer que é do outro, mas contribuir para que seja assegurado
o direito da propriedade do outro. Nós vamos ver, é bem interessante esse princípio. Aqui vem também um mandamento bem sutil, mas tem uma profundidade interessante, que é a obrigação ao encontrar um ninho e você quer pegar os filhotes para comer, por exemplo, para se alimentar, né? Você quer se alimentar ali dos pássaros, mas você tem que deixar a mãe ir livre e daí você fica só com os filhotes. Também vamos ver o princípio por trás disso. Aqui também temos uma parte assim que é mais sutil, porque não existe uma explicação. Esse aqui entra naquele escopo de estatutos que é ordenado a fazer, mas não explica o porquê. Que é não misturar espécies. Então você não pode, por exemplo, vestir lã e linho juntos, no mesmo vestuário. Não pode plantar no mesmo campo espécies diferentes de sementes, né? Espécies de uvas num vinhedo, ou misturar trigo, cevada. Aqui também temos uma série de mandamentos ali a respeito sobre o respeito que se deve ter com relação à mulher dos outros. Ou uma mulher que não é sua, que você não assumiu um compromisso de casamento. Então tem várias punições bem rígidas aqui, para no caso de você querer ir direto ao ato com uma mulher e ela for solteira, ou casada, ou noiva. Também nós vamos ver aqui uma ordem de se manter a limpeza no acampamento, né? Existe até uma orientação para que as pessoas, quando forem fazer as suas necessidades, elas irem para fora ali do arraial, enterrarem, né? E não para deixar o acampamento limpo. Então até a parte de higiene ali também é regulamentada aqui. Nós temos também aqui é a única parte da Torá que vem tratar sobre o divórcio. E de uma forma muito simplificada, assim. Não há mais detalhes, né? Fala apenas que um homem pode vir a se divorciar de uma esposa e tem que emitir o get, que é a carta de divórcio. E ele fala que, numa tradução em português, seria se a mulher fizer algo indecente, né? Algo feio. E isso fica meio obscuro, porque a gente não sabe exatamente o que é esse algo indecente que ela faria. Muito provavelmente não se trata de adultério, porque a gente sabe que o adultério, simplesmente a mulher não iria sair divorciada e livre para se casar com outro, ela seria punida com a morte. Porém, também há uma discussão se esse algo indecente seria qualquer coisa que incomodasse o marido, como por exemplo cozinhar mal ou se vestir muito mal, e o marido ficasse irritado com isso e se cansasse dela. Então, houve uma polarização nessa discussão entre a escola de Hillel e de Shammai. Shammai concordava que tinha que ser algo muito grave, né, uma promiscuidade sexual, a ponto de que ela fosse expulsa, né, pelo marido e recebesse o get. Já a escola de Hillel dizia que se ela cozinhasse mal ou se ela irritasse o marido por coisas fúteis, já era motivo suficiente para o marido se divorciar dela. E Yeshua, naquela discussão sobre o divórcio, ele parece que está mais para o lado da escola de Shammai, ou seja, tem que ser algo muito grave. Senão banalizaria os casamentos, os homens se divorciariam por qualquer motivo. Aí nós temos também aqui um mandamento, né, contra o sequestro, né? Você não pode sequestrar uma pessoa e depois vendê-la. Que naquela época, tanto quanto e até hoje acontece isso, né? Alguém vai lá e sequestra alguém para pegar uma recompensa em dinheiro, ou seja, está vendendo a pessoa que já era livre. Então já tinha mandamento contra isso desde aquela época. Aqui outra coisa muito importante: pagar os trabalhadores no tempo apropriado, pagar os trabalhadores em dia. O conceito da responsabilidade do indivíduo por suas próprias ações, ou seja, cada pessoa responde pelo seu próprio pecado. Então o pai não pode responder pelo pecado do seu filho, o filho também não pode assumir os pecados dos seus pais. Aqui temos também leis que protegem o órfão e a viúva.
Hoje é mais, não é tão forte isso, né? Talvez o órfão mais do que a viúva, mas hoje as viúvas geralmente têm algum... são mulheres que ou são aposentadas, ou trabalham, então tem uma renda. Mas antigamente, a mulher era muito mais vulnerável porque não tinha aposentadoria, não tinha seguridade social, então ela dependia exclusivamente de um homem, ou do marido ou do pai. E uma mulher viúva, provavelmente o pai já tinha morrido e ela perdeu o marido, então ela ficava sem amparo nenhum. Então a sociedade tinha que enquanto essa mulher não viesse se casar de novo, ou talvez ela não pudesse mais se casar de novo, talvez pela idade, né? Ninguém queria se casar com ela, eles tinham que de alguma forma ampará-la, não deixá-la passando necessidade, assim como o órfão. De modo que não precisasse também haver orfanatos, ou seja, eles tinham que cuidar dessas pessoas. Aqui temos também uma lei bastante incomum para nós, que é a obrigação do irmão, uma pessoa que tinha um irmão que era casado, e ele morreu, ele tinha que se casar com a esposa do seu irmão falecido, para dar descendência em nome do irmão que havia falecido. Esse é um princípio que nós já estudamos anteriormente aqui, vem lá desde os tempos de Abraão. A questão de você dar um nome para alguém que faleceu. E em certo ponto até você abrir mão do seu próprio nome. E a obrigação de ser honesto nos negócios e finalmente a exortação para não se esquecer de Amaleque. Então vamos voltar um pouco aqui na questão da mulher cativa de guerra. Então, basicamente o que diz lá em Deuteronômio 21, versos 10 a 13. Então, se havia uma guerra, um homem podia tomar uma mulher como esposa. Vamos supor que um homem saiu à guerra lá, daí houve muitas mortes dos inimigos, morreu, ficou uma mulher lá viúva e perdeu seu pai também. Então ela ficou assim, muito fácil para um homem lá e tomá-la como esposa, se ela era bonita, por exemplo. Agora vamos pensar no seguinte contexto, uma situação de guerra assim, em que as pessoas estão ali com os nervos à flor da pele, estão com seus ânimos alterados. Então era muito comum, e ainda que ocorram abusos. As pessoas fazem abusos, as pessoas não agem como agiriam normalmente, elas agem dentro de um outro contexto, de um contexto de mais agressividade. E nesse momento, os homens, principalmente aqueles que não têm temor nenhum de nada, eles vão se aproveitar das mulheres que estão vulneráveis ali. E vão tomá-las e forçá-las. Mas veja que desde aquela época, lá nós estamos falando de 1400 anos antes de Cristo, já havia uma lei que protegia uma mulher de uma situação dessa. Isso é simplesmente fascinante. O homem hebreu não vai fazer isso. Ele tem o direito de tomá-la como esposa. Mas só depois que ele cumprir isso aqui. Ele tem que trazer a mulher para sua casa. Ela deve raspar a cabeça, cortar as unhas e chorar os seus pais por um mês. E ela vai ficar intocável nesse tempo. Se depois disso, a mulher careca, com as unhas cortadas, chorando, ficou um mês inteiro chorando seus pais. Se ainda assim o homem amar e quiser ficar com ela, aí tudo bem, ele casa com ela. Lembrando que até o cabelo crescer de novo vai uns 2 anos. Aí ele casa com ela. Mas se ele não quiser, ou seja, aí ele teve um bom tempo para refletir se ele realmente amava e estava disposto a ficar com ela. E nesse tempo ele conheceu o jeito dela, como que ela era. Aí ele poderia casar ou simplesmente deixá-la ir livre, sem tocar ou fazer mal algum. Né? Em que outro código de leis de outros povos nós vemos algo assim? Então aqui nos traz um princípio já de proteção à mulher. Aqui nós vamos também trazer a seriedade com que se deve encarar as relações conjugais. Então o homem é proibido de violar uma mulher, seja ela solteira, casada ou noiva.
Então, lá nos versos 13 a 20, nós vamos ver as penas para homens que eles podem ter difamado uma mulher com quem ele se casou, por algum motivo, e dizer que aquela mulher não era virgem. Lembrando que o casamento naquela época era diferente de hoje, né? Não eram os regimes de casamento, né? Que geralmente são feitos um contrato entre o marido e a mulher, né? O noivo e a noiva, e só eles conversam entre si sobre como que vai funcionar o casamento. Ou seja, é um negócio feito direto com as partes, o noivo e a noiva, né? O marido e a esposa. Mas naquela época era o marido, né? O noivo, o pretendente, com o pai da noiva, de modo que era como se fosse uma venda, né? O pai, ele cedia o direito e a responsabilidade para o marido, o pretendente a marido. Então, por algum motivo, né, envolvendo esse tipo de negócio, o homem poderia, porque, claro, ele teria que pagar um preço por isso, que é o dote. E a mulher que era virgem, era mais caro esse dote. Então, ele poderia ter pagado um alto valor, e aí chegava lá e a mulher não era virgem. Descobriu-se que a mulher não era virgem. Houve uma mentira ali. Eventualmente, até o pai não sabia disso. E aí, caso isso fosse verdade, então a mulher ela tinha que ser executada. Veja a seriedade, né, da preservação ali da sua integridade. Mas poderia ser que o marido inventou isso por algum arrependimento ali, ter se casado com a mulher, não gostou muito e tal. E daí inventa que ela era virgem para poder se livrar dela. Inventa que ela não era. Mas aí, no caso, ele vai também sofrer uma pena com isso. Vai ser açoitado e ainda pagar uma multa. Aí, se ele for e ter uma relação, um homem com uma mulher que é casada? Aí é o adultério, propriamente dito. Os dois são mortos, os dois. Não apenas um deles. Os dois têm que ser mortos. Se for uma noiva, aí tem duas possibilidades. Ou se for um estupro, ou seja, a noiva não foi condescendente, então só será executado o homem. Mas se a noiva foi conivente com o ato, então ela é poupada. Ela não tem culpa, então ela não vai acontecer nada com ela. E se for o caso de um estupro ou uma fornicação com uma virgem, haverá a obrigação do casamento forçado. Vai pagar o dote lá e vai negociar com o pai da mulher e vai se casar compulsoriamente. Então aqui nós vemos aqui a justiça e a proteção contra essas violações, porque para o Eterno é muito sério um casamento feito da forma correta. E aqui note também o compromisso com o noivado também. Se você já se compromete com alguém no noivado, já é um contrato que não pode ser violado. Você não pode, no meio do noivado, ter relação com uma outra pessoa. O noivado já é uma espécie de um casamento. Não há o contato físico, mas já há um comprometimento legal que já há uma proteção pela Torá. Aqui vemos também o caso da mulher odiada. Quando o homem se casa com duas mulheres e ele gosta de uma e despreza a outra. Isso aqui, esse princípio, vem lá de Yaakov com Leia e Raquel. Que Raquel era a preferida e ele acabou sendo forçado a se casar com Leia também a contragosto. E daí qual que foi a consequência disso? Quando finalmente veio o filho da mulher amada, que foi Yosef, ele queria dar todo o privilégio para Yosef, mas ele já tinha tido vários filhos, inclusive o primogênito Ruben, com a Leia. Então a Torá vem aqui, posteriormente, justamente condenar esse tipo de atitude de Yaakov. Isso está errado, isso não pode ser assim. Aquele que é o primogênito, independente se for da mulher amada ou da desprezada, ele terá o seu direito assegurado. Aqui nós vemos esse princípio lá da Achat Aruvá e Achat Senuá, né? A amada e a desprezada. Outro ponto que é bastante importante, e esse a gente tem que tomar muito cuidado, é com esse princípio. A gente tem aquele ditado, né? Achado não é roubado, né? Quem perdeu é relaxado. Então, achei é meu.
Quem perdeu, que perdeu, né? Mas a Torá não diz para fazer assim. Se alguém achar algo que não lhe pertence, você não pode simplesmente tomar para si. Você precisa guardar bem, zelar por esse objeto como se fosse seu e restituir ao verdadeiro dono. Então, se você, por exemplo, acha uma carteira na rua, um celular, um notebook, um carro, você precisa um colar de diamantes, você precisa devolver isso para o dono. Não tenha essa brincadeira do carro. Mas você precisa devolver isso para o dono. Não pode de forma alguma tomar aquilo que é seu. Não pode aplicar esse princípio. Achado não é roubado. Não, achado é roubado sim. Você precisa devolver, porque aquilo não lhe pertence. Eu vi aí um caso que aconteceu recentemente de uma mulher aqui em Curitiba, que ela recebeu um Pix de um valor bem alto, hein? Não lembro, alguns milhares de reais, hein? Que era de uma ONG. E, por engano, entrou na conta dela. E ela não quis devolver. E daí, sabe o que aconteceu? Que houve um processo judicial contra essa pessoa e ela foi obrigada a devolver o valor. Por outro lado, teve um outro caso de uma pessoa que recebeu alguns bilhões de reais, por engano, do banco na sua conta. Entrou, não é milhões, é bilhões. A pessoa ficou bilionária. E o que ela fez? Só que esse caso foi complicado. Ela levou alguns anos para resolver a situação e ela ainda pediu uma indenização. Mas ela teve todo o cuidado de devolver o valor. Porque ela sabia que aquilo ali foi um engano. Então, se cai algo na sua mão que não é seu, é um engano. Então, você tem que devolver, porque é o princípio de faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Se você perdesse algo, você gostaria que alguém viesse e te revelasse, eu achei o teu objeto, está aqui, pode vir pegar, eu estou mantendo ele bem protegido. Esse que é o princípio. Infelizmente, nem todos praticam isso. Então, está lá em Deuteronômio 22, 1 a 4. Se alguém achar um boi perdido, né, deverá devolver ao seu dono, ou um jumento, ou as vestes, ou qualquer coisa. Então, não podemos aplicar isso tranquilamente nos dias de hoje. Isso aqui não é cumprir a Torá. Então, como pode ser que a Torá já passou? E aqui temos casos civis diversos. Aqui, por exemplo, né, um mandamento que a mulher não deve se vestir como homem, o homem não deve se vestir como mulher. Também, veja só que coisa interessante. Você não pode colocar, é obrigado a colocar um parapeito, né, uma mureta, uma proteção em cima de um terraço para se evitar que alguém caia dele e morra. Porque se a pessoa cair do seu terraço porque não tinha esse parapeito, você será culpado pela morte dela. São aqueles casos de homicídios involuntários. A pessoa morreu por sua culpa, mas você não teve intenção de matá-la. Não teve intenção direta, né, de fazer o assassinato. Existe também um desfecho para o caso de mortes causadas por acidentes, assim, que há um responsável, mas ele não tinha intenção. Aí tem que ir para cidades de refúgio se quiser poupar sua vida. Veja que interessante aqui, não se pode entregar um escravo fugitivo de volta para o seu dono. Aqui já envolvendo um contexto de escravidão que é tolerada, né? É legal ter um escravo, né? Talvez não seja a melhor situação, mas está legalizado isso. Então, uma pessoa pode ter um escravo, né? A gente já viu em situações, em outros estudos, né, como que uma pessoa poderia acabar se tornando uma escrava, né, em situação de dívida, ali, de dificuldade. Não havia outra opção. Não era algo bom, mas ela acabava tendo que se comprometer a ser escravizada. Não é aquela escravidão assim, é bem diferente do contexto da escravidão que os pagãos faziam, ou mesmo aquela escravidão que houve no Brasil, né, que você ia invadir um país lá, a África, lá que estavam tranquilos, ou não, mas
Aí você invadia só para poder capturar pessoas para escravidão, para levar para outras terras, para explorar o trabalho, né? Não é, é um outro contexto que levava as pessoas a serem escravos. Aí nós vemos aqui um ponto de misericórdia do Eterno com essa pessoa, porque às vezes ela podia estar passando por uma grande aflição como escrava, a ponto de fugir, né, da casa do dono. Então, ela tinha o direito de se fugir, ela ter um asilo na casa de uma pessoa quem ela uma pessoa que ela procurou para encontrar refúgio. E esse foi exatamente o caso de Onésimo, lá quando nós temos o contexto da carta de Filemon, de Paulo a Filemon. Que Onésimo era um escravo de Filemon, só que naquela época era escravidão dentro do contexto do Império Romano, diferente dessa escravidão aqui que acontecia regulamentada pela Torá. E justamente ali ocorre um conflito com Paulo, porque por um lado ele quer dar esse abrigo, como a Torá diz que tem que ser feito, porém isso era terminantemente proibido pelo Império Romano. Então ele tenta encontrar uma solução diplomática junto a Filemon para que ele devolvesse Onésimo a Filemon, mas que fosse garantido a integridade, né, e fosse garantido o conforto para Onésimo. Mas veja como a Torá ela traz aqui mandamentos orientando as pessoas a não abusarem, não se aproveitarem do necessitado. Isso muitas vezes era omitido em outras sociedades, né? As pessoas necessitadas elas tinham poucos direitos, ou às vezes direito nenhum. Então elas não tinham dignidade nenhuma, e a Torá traz dignidade mesmo para os necessitados e para os vulneráveis na sociedade, né? Os escravos, os órfãos e as viúvas. Aqui tem um ponto muito interessante. De acordo com a Torá, era legal uma pessoa entrar numa plantação e pegar das espigas, né, dos cachos de uvas daquela plantação livremente. Então a pessoa não precisava ir lá falar com o proprietário, eu posso pegar aqui algumas uvas? Não precisava pedir permissão. Simplesmente a pessoa entrava e pegava o que ela quisesse. Isso era permitido. Porém, ela tinha que fazer isso a tal ponto que ela só pudesse pegar aquilo com as mãos. Ela não pode levar um cesto, nem uma foice para arrancar as espigas, ou levar um saco e encher de maçãs e frutas e tal, e depois levar para vender no mercado e tirar vantagem, né, das terras de uma outra pessoa. Então ela tem que ir até lá para saciar a sua fome e ir embora. Justamente para garantir um direito aos desamparados, aquelas pessoas que não têm o que comer. Então elas podiam sair em uma plantação e se alimentar livremente. Então aqui nós temos um equilíbrio, né, entre... Não é como no Brasil, né, acontece do sem terra, lá invadir a propriedade e ficar lá até sabe Deus quando e bloqueando aquela plantação. E tomando a força daquela terra. Não é isso. A pessoa vai entrar, vai pegar um pouco, vai matar a sua fome e vai embora. Então é um equilíbrio social que a Torá traz. Não é nem o capitalismo extremo, que tipo, quem tem, quem não tem, azar dela. E não é nem também o comunismo, que as pessoas simplesmente pegam o que é do outro assim, de forma aleatória. Então há uma equalização social para que seja distribuído de forma equilibrada as riquezas, ali, as provisões. E é exatamente isso que acontece lá em Marcos 2, 23 a 27, quando Yeshua e seus discípulos entram numa plantação, pegam espigas e comem. Só que era sábado. Então vão lá os fariseus novamente perturbá-los, dizendo, não, vocês não podem colher porque é sábado. Poxa, mas as pessoas estavam com fome, né? Esse que é o legalismo que era combatido. Eu sei que é sábado, mas estou com fome, não posso... Vou ficar guardando sábado com a barriga vazia? Isso não pode ser assim. E nós temos aqui daí uma outra situação, que é a misericórdia com o homem recém-casado. Ou seja, o homem recém-casado não pode simplesmente ir até ser convocado para uma missão comprometedora agora que ele acabou de se casar, né? Ele tem um ano para desfrutar do seu casamento. Porque depois disso ele pode ter que ser chamado para ir a uma guerra ou ser enviado para uma viagem.
para alguma missão, mas não antes dele aproveitar 1 ano de casamento com a sua esposa. Aqui outro ponto importantíssimo, não oprimirás o diarista. Isso também é muito prático para nós, porque muitos de nós contratam, né, um serviço de uma empregada ou empregado doméstico, que vai fazer algum serviço só naquele dia. Você tem que pagar naquele dia. O que a pessoa foi lá, trabalhou, tem que pagar, porque ela precisa daquele valor naquele dia. Depois ela talvez não vá te encontrar mais. Se você transferir outro dia, ela vai passar necessidade. E para Deus isso é muito sério. Né? Olha, está escrito lá que você tem que pagar no dia para que não recaia pecado sobre você. Então, se você contrata uma pessoa e diz assim, amanhã eu te pago, isso daí para Deus é pecado. Né? E como que nós vamos saber que isso é pecado? A gente poderia, ok, paga amanhã, a pessoa pode até concordar, mas Deus não quer que seja assim. E como que eu iria saber disso se eu não parasse aqui para ler Deuteronômio e estudar a Torá? E aqui também, novamente, né, não terá 2 pesos e 2 medidas. Seja justo, né? Seja coerente com as coisas. Outra importância de cumprir os votos, né, que nós temos aqui em Deuteronômio 23, 21. Você tem que cumprir aquilo com que você se prometer, para não haver pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente promete, e principalmente porque nós não temos muito controle sobre aquilo que a gente promete. Né? Um exemplo que eu pensei é bem simples, mas que já demonstra isso. Eu posso, por exemplo, prometer... vamos supor que a minha esposa peça assim, põe as roupas ali no varal ali fora para secar ao sol. Aí eu falo assim, não, de tarde eu levo, eu vou levar para estender de tarde. Aí de tarde chove. Aí você prometeu que ia estender de tarde e não pôde cumprir, porque choveu. E aí você perdeu o controle. E quanto mais outras coisas, né? A gente vê alguns exemplos. O famoso exemplo de Jefté, né, que prometeu que iria sacrificar a Deus a primeira coisa que aparecesse na frente dele quando ele voltasse lá da guerra que ele teria vencido. E daí a primeira pessoa que apareceu era a sua filha, né, e ele teve que sacrificar sua própria filha. Então, o ponto aqui é que Deus não pede votos, promessas. E outra coisa é que geralmente as pessoas, quando prometem algo para Deus, elas geralmente querem uma contrapartida, né? Por exemplo, o Jefté prometeu, se tu me entregares os inimigos, eu faço isso. Mas Deus não pediu não falou e nunca estimulou as pessoas a conquistarem algo na base delas fazerem alguma contrapartida. Qual que é a única contrapartida que Deus quer de nós? A obediência à Torá que Ele estabeleceu. Então a gente não tem que criar outros mandamentos de nós mesmos que a gente tem que cumprir para poder ter o favor de Deus. Isso, pelo contrário, é algo que geralmente ocorre no paganismo, né? No politeísmo, que você tem que ir lá fazer ofertas e coisas especiais aos deuses para ter um favor. Deus ele só quer obediência aquilo que Ele mesmo prescreveu, aquilo que veio dele. Então, muito cuidado com os votos e também cuidado com o cumprimento daquilo que você fala, né? Procure cumprir, né? Ser pontual nos compromissos, quando falar algo, cumpra, até para o teu próximo, né? Se você fala que vai fazer, então faça. Não deixe o teu próximo frustrado. Isso é difícil, né? A gente às vezes promete as coisas e esquece. Então, evite prometer, mas quando prometer, cumpra. E aí chegamos aqui, no final, nos encaminhando para o final, no menor dos mandamentos. Lembra que Yeshua falou assim, qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando nós temos essa ideia de que a Torá já passou, né, que não temos mais que nos preocupar com isso, e ensinamos isso, nós temos que tomar cuidado porque nós estamos automaticamente indo no caminho de ser o menor no reino dos céus. Se uma pessoa vai trabalhar numa empresa e ela é contratada para trabalhar lá no cargo inicial da empresa, eu creio que
geralmente as pessoas não querem entrar para essa empresa para ficar naquele cargo menor a vida toda. Ela quer ter um crescimento, né? De repente ela sai dali do cargo mais operacional, ali, mais chão de fábrica, para ir, né, vai se aperfeiçoando, estuda, de repente consegue uma promoção, né, uma gerência. E pelo menos essa seria algo virtuoso a se fazer. Buscar patamares maiores, não ficar ali estagnado no nível mais baixo. Mas quando uma pessoa não se aperfeiçoa no estudo da Torá e nos mandamentos e quer não, vamos ficar aqui no basicão mesmo e não precisamos ficar estudando essas leis, esses mandamentos. Então é exatamente isso que está acontecendo. Você está se tornando o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E olha só que interessante, de acordo com o Talmud, nós temos esse mandamento do ninho dos pássaros que alguém poderia encontrar, e aí teria que poupar a mãe, e os filhotes essa pessoa pode tomar. Então, de acordo com o Talmud, esse é um dos menores mandamentos, né? Ele está lá em Deuteronômio 22, do verso 6 a 7. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe pôs sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe dos filhotes e tomarás para ti. Agora olha como termina esse verso. Para que te vá bem e para que te prolongue os teus dias. Ora, onde que nós vimos essa promessa? Para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. No mesmo mandamento que está lá em Deuteronômio 5,16 e em Êxodo 20 também, nos 10 mandamentos, quando diz: honra teu pai e tua mãe como o Senhor Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Esse mandamento de honrar pai e mãe é um grande mandamento. E, em contrapartida a esse do pássaro com os filhotes, que seria um mandamento considerado pequeno pelo Talmud. Mas veja que a recompensa é a mesma. Se você guardar um mandamento pequeno, você vai ter essa recompensa. Se você guardar o mandamento grande, e os dois falam de respeitar a mãe, de honrar a mãe, o pai e a mãe, você vai ter esse mandamento: para que te prolongue os teus dias e para que vá bem na terra. E é exatamente isso que Yeshua fala ali, né? Qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja. Aqui nós temos o princípio do Kal Vachomer, né? O leve e o pesado. E aqui também tem essa citação em Mateus 23, justamente Yeshua criticando esses escribas e fariseus, porque eles pegavam alguns mandamentos e davam muita importância, e outros, né, que eram mandamentos de justiça e caridade e que promoviam o bem social e o equilíbrio social, aí eles omitiam para os seus próprios interesses. Então é esse tipo de crítica que Yeshua faz e que nós temos que aprender. Então, para concluir, essa parashá traz várias leis que contêm moralidade, princípios de justiça, a equalização de situações que levariam um homem a tirar vantagem ou agir conforme a inclinação do coração. O Eterno já havia dito que a inclinação do coração do homem tende a fazer o que é mal, né? Quando o homem é movido pelas suas paixões. São ações que iriam se opor à justiça perfeita de Deus. E nesse ponto a Torá é uma grande referência, né? A Torá, que é a instrução, né? É a orientação para nós, é uma grande referência de padrões de justiça com que nós devemos nos preocupar em seguir. Principalmente como crentes em Yeshua estando na graça. Pois quando nós cremos, né, em Yeshua, na obra dele, e estamos nesta graça, é de se esperar que nós não andemos mais em nenhum tipo de pecado. Então, quando a pessoa tem aquele novo nascimento, né, que Yeshua estava explicando para Nicodemos, né, que o próprio Nicodemos estava patinando, né, em entender esse princípio.
Quando nós temos esse novo nascimento, é de se esperar que haja uma mudança de caráter em nós. E nós não podemos mais andar em pecado. Porém, existem pecados que são óbvios e alguns que são sutis. Mas Deus explicou aqui que Ele vê, mesmo que seja algo pequeno ou grande. E nós devemos também nos preocupar com as coisas sutis e pequenas. Aquelas que não são tão fáceis de se distinguir. E nós precisamos daí do estudo. Né? Nós precisamos nos debruçar ali nas instruções, no estudo, para que não haja em nós nenhum tipo de pecado. Desde o menor até o maior. E a Torá nos mostra o que é pecado. Nos mostra o que desagrada a Deus, o que é injusto, o que é indecente. E nos ensina desde as situações mais óbvias até as mais sutis. Então nós estamos na graça, né, trazida por Yeshua, que nos dá o perdão dos pecados, né, é a nossa expiação. Então as portas do arrependimento estão sempre abertas para nós. Por outro lado, a palavra e o Espírito nos levam ao conhecimento da verdade, a verdadeira techuvá, né, o verdadeiro retorno ao eterno, ao arrependimento, e ao aperfeiçoamento do nosso caráter enquanto filhos de Deus. Então o princípio é esse, né? Você entra na comunidade, né, dos crentes, você começa a aprender gradativamente, né? Por isso aquela orientação em Atos 15 para ir aos sábados, às sinagogas, ouvir as instruções e ir se aperfeiçoando. E enriquecer o conhecimento para que a gente tenha maior discernimento, né, com o passar do tempo, saiba essas coisas e a gente possa pôr em prática e a gente possa aplicar na justiça, né, que é o que Deus se agrada, né, a prática da justiça e da caridade uns com os outros. Muito mais do que rituais e sacrifícios de bois e touros, é a prática da misericórdia, né, e da caridade e da justiça uns com os outros.